eu só queria, né, pegar o meu laudo e sair com o meu tratamento, porque é um fato. Sim. E o autismo me pegou de surpresa, então eu ainda tô Engraçado, foi a mesma coisa que trabalhando. aconteceu com o Matheus. Vamos falar da sua pousada? Vamos. A fase tá boa? Você tá curtindo demais essa história? Olha, de cara, né, a gente ficou com um pouco de medo, porque a gente mora na pousada em que a gente aluga. Então, assim, inicialmente a gente abriu para seguidores, né, para ter, assim, um mínimo de segurança, não que isso vá, né, Sim. Ser 100% seguro, mas é um respaldozinho pra gente. Então... E eu tenho essa coisa que eu te falei da ansiedade social. Eu falei, gente, as pessoas vão chegar aqui e as pessoas vão querer... tirar foto, me abraçar, conversar. não sei o quê. E vão falar, nossa, mas ela na internet é tão bacana, né? Pessoalmente, tão bichinho do mato. Só que foi muito legal, porque assim, eu me senti tão à vontade... que tava minhas crianças almoçando e jantando com os hóspedes. E tava no nível que, mãe, cadê os hóspedes? Eles não acordaram até agora. Pra onde que eles vão? Eu quero ir junto. Então, assim, eu acho que pelo fato de ser um público que me acompanha e que, de certa forma, tenha, sabe, uma pegada, uma visão de mundo parecida com a minha, né, com a da minha família, deu match, né? Então, assim, os hóspedes que a gente recebeu foi muito bacana, a gente teve experiências incríveis, saímos juntos, olha que legal, sabe? E fizemos lanches juntos, jantamos juntos. Foi incrível. É quase que uma experiência de vida, né? Porque também vai ter acesso à forma que você olha pro seu entorno, seu carinho com as crianças. No final das contas, você tá dando um curso e a pessoa nem tá sabendo o que tá acontecendo, né? De início a gente achou que ia ser uma grande questão, né? O fato da gente morar ali, né? E receber outras pessoas, mas assim, foi problema nenhum. A gente tem o nosso cantinho, né, que só a gente acessa, mas todas as outras áreas a gente compartilha e é isso, vivendo como se fosse uma grande família e cada dia chega um membro diferente e vai um membro diferente, então tem sido muito bacana. Que legal. Eu entrevistei já algumas pessoas que, assim como você, as pessoas que eu tô tendo a sorte de entrevistar pessoas que eu admiro. Eu tô achando isso mó barato, assim, né? E aí entrevistei o Pianges, o Marcos Pianges, do Papai é Pop, que o Lázaro Ramos foi o papai no cinema. Sim. E aí, ele falando com ele assim, cara... como que você se enxerga, assim, daqui a um tempo? Porque ele tá numa onda que ele tá fazendo 45 anos e tá numa coisa assim meio de crise, 40 anos e tal. Você acha que você vai chegar numa crise aí de 40 anos? Você teve crise dos 30, vai ter de 40? Você lida bem com o passar do tempo? Olha, eu acho que eu não tive a crise dos 30, porque eu engravidei do Pedro com 30 anos. Então, assim, é uma fase que... montanha-russa. Quando me perguntam, o puerpério, eu falei, gente, que puerpério? Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, sabe? Eu tava num automático, assim, sabe? Que não consigo explicar. Então, foi uma fase que eu tava meio que anestesiada. Então, se eu tive puerpério, eu não consegui perceber. Se eu passei por uma crise, menos ainda. Então, pode ser, né, que os 40 venham, mas não sei, sabe? Eu me sinto muito bem resolvida nessa fase. É engraçado que minha família falava que, né, como eu engravidei aos 30, até os 30 eu era muito filha. Meu pai falava isso. Você é muito filha. Você tem que deixar um pouco de ser filha. Vai ser mãe, vai ser outra coisa. Porque eu vivia ali grudada com os meus pais. Grudada. Para onde meus pais iam, eu ia. Sabe? 30 anos na cara... E eu lembro que minha lua de mel eu passei chorando porque eu ia sair da casa dos meus pais. Caramba, Andressa, que coisa! E aí quando eu montei o escritório, que eu editava as fotos, né, na época da fotografia, eu montei no andar de cima da casa dos meus pais. Então assim, eu saí da casa dos meus pais pra ficar na casa dos meus pais. Eu só dormia na minha casa. Era uma coisa assim muito louca. Então era isso, um grude eterno
E aí o pessoal falava que eu vivia na terra do nunca, né? Que eu era só filha e tal. Então, a partir do momento que eu me tornei mãe, e aí eu consegui me enxergar para além, né? Daquela fusão ali dos meus pais, eu acho que eu não tenho mais essa coisa, né? Eu tinha muito medo de passar dessa fase em que eu pensava, quando eu sair da casa dos meus pais, aí eu vou ser adulta. Eu tinha essa coisa. Entendi. E aí eu sou. E agora que eu fui... Eu tô muito, sabe, muito tranquila com a fase que eu tô vivendo. Eu acho que, não sei, né? Mas acredito que não vai ser uma questão pra mim chegar nos 40. Eu tive uma fase assim, depois que minhas crianças deixaram de mamar. De ficar assim num limbo. Eu ficava, E agora? E agora? O que eu vou fazer? Quem eu sou? Qual a importância que eu tenho na vida dessas crianças? Eu sou perfeitamente substituível? Por quê? Né? A única coisa que eu podia fazer exclusivamente era amamentar. E agora que eu não amamento mais, eu fiquei assim, num misto de... Ai, que bom, que Mas acabou. Isso é um medo que você tinha ou era uma sensação ali que você estava vivendo? Porque eu acho que medo é diferente de momentos da vida, né? Você tem algum medo que você carrega, assim... Que pergunta que eu fiz, né? Apresentador. Tenho um grande medo que inclusive é o medo que permeia a minha vida, né? Que é de perder meus outros filhos. Acho que é um medo de... Não, é um medo de... Acho que de todo pai, de toda mãe, né? Eu acho que o medo maior é você ir depois deles, né? Na linearidade, talvez, assim, Com certeza. Com certeza, sim. Se tudo der certo, a gente vai antes, né? Sim. Meu plano de vida. Você faz terapia? Então, tô parada, deveria estar fazendo. Entendi. Mas tem 6 meses que eu não tô fazendo, porque inclusive eu recebi diagnóstico de autismo. Olha! Né? E aí eu preciso fazer a terapia voltada para as minhas questões. E aí eu deixei de fazer a terapia que eu fazia, convencional, e ainda não consegui iniciar a terapia que eu preciso fazer. Talvez essa sua fobia da socialização pode ser também desse diagnóstico, né? Sim. O meu filho mais novo, ele é autista. Eu acho que é como você, assim, é um nível que é funcional, né, vive bem e tal, faz as coisas. Nível 1 de suporte. Como é que chama? Desculpa. Nível 1 de suporte. Isso. Que precisa de menos suporte, né? Que com pouco suporte consegue ser funcional. Sim. Olha só, quando você recebeu esse diagnóstico? Tem 6 meses, que foi junto com o meu diagnóstico de TDAH. Mudou tua vida? Você passou a se entender melhor? Então, não. Sabe, né? Diz a minha família que eu ainda tô no processo de negação. Que eu acredito que não seja. É que é difícil mesmo, né? Você se enxergar em determinadas posições. Né? E aí eu acho que 6 meses ainda é um tempo razoável para eu estar absorvendo isso. O TDAH, eu fui pelo TDAH. Eu só queria, né, pegar o meu laudo e sair com o meu tratamento, porque... É um fato. Sim. E o autismo me pegou de surpresa. Então, eu ainda tô... Engraçado, foi a mesma coisa que aconteceu com o Matheus. Ele foi pelo TDAH e aí a mesma médica de Amora, doutora Thelma, que eu vou começar a chamar de tia Thelma já, ela fez o diagnóstico de Matheus. Começou o diagnóstico, é longo, né? Tem um processo de... São várias entrevistas, avaliação super criteriosa e tal. Mas, e para os seus pais, eles mudaram um pouco, assim? Eu te pergunto, porque eu tô falando como pai agora. A minha relação com meu filho melhorou 4 milhões % depois que a gente conversou sobre o diagnóstico dele. Sim. Porque eu entendi um monte de coisa, Andressa. Um monte de coisa. Eu falei, cara, como eu fui ridículo nisso aqui. Como que eu deveria ter feito aquilo ali? Como que seus pais estão em relação a isso? Então, meu pai vai fazer 80 anos. Minha mãe tem 70, quase 80. Então, assim, pra eles é isso aí, gente. Entendi. Chegamos nesse momento desse jeito, vai continuar. Agora, com o meu marido já foi diferente. Olha aí. Porque ele já percebia algumas questões, algumas coisas pra ele não faziam o menor sentido, né? E aí a gente tinha alguns embates por conta disso. E aí ele falou, agora sim, tá explicado, né? E aí ele passou a ter
sabe? Eu sei. Mais paciência. Eu sei, eu entendo, porque aconteceu com algumas comigo. questões. Aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem incrível com o Matheus quando ele completou 18 anos. A gente teve a oportunidade, privilégio, oportunidade de ir pro Alasca. Ele adora gelo, ele vai cursar biologia marinha, né? Aí a gente chegava nos lugares, eu sou esportista, né, André? Montanha, sim. paraquedismo, ciclismo. Eu queria fazer isso com ele, né? Ele falou assim: pai, não, eu quero ir pro museu. Eu disse: ué, meu filho, nós estamos no Alasca, cara. Você não vai querer esquiar? Não, eu quero ir no museu. Eu falei: beleza, isso na primeira cidade. Aí na segunda cidade: pai, onde é o museu dessa cidade? Andressa, ele foi em todas as cidades, ele ia em museu, Aí a gente foi num vilarejo que devia morar 20 famílias. Aí ele virou pra mim e falou assim: eu tenho certeza que aqui tem um museu. E tinha um museu. Tinha? E tinha um museu.